Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo contém a primeira parte da resolução comentada das questões de matemática da primeira fase do vestibular 2025 da FUVEST. A numeração apresentada segue a ordem do caderno V1. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. A questão 16 menciona uma normativa para a construção de uma rampa que seja acessível a usuários de cadeira de rodas. O enunciado traz aí o trecho de um documento que regulamenta a inclinação que a rampa deve ter, dependendo do desnível máximo de cada segmento. Tá? Aí tem uma tabela que mostra na primeira coluna o desnível chamado de H em metros, e na segunda coluna a inclinação, que é chamada de I, admissível para cada intervalo aí de desnível. Aí o enunciado menciona que a inclinação I da rampa em porcentagem é calculada dividindo a altura H do desnível do segmento da rampa em metros pelo comprimento da projeção horizontal C, também em metros, e multiplicando o resultado por 100. Aí tem uma figura que mostra uma rampa de dois segmentos, e feito isso, o enunciado menciona uma determinada rampa de dois segmentos que foi construída da seguinte maneira. O primeiro segmento possui projeção horizontal de 10 metros e inclinação de 6%, e o segundo segmento possui projeção horizontal de 7 metros e desnível de meio metro. E, com base no que foi apresentado sobre a normativa, a questão pede para indicar qual das 5 afirmativas é correta. Então, para organizar aqui a resolução, a gente pode colocar a fórmula da inclinação em função do desnível e da projeção horizontal. Então, conforme aí está dizendo o enunciado, a gente tem que I é igual a H sobre C multiplicado por 100. Como nós vamos precisar fazer o cálculo tanto da inclinação quanto de um desnível de uma rampa, aqui é conveniente já colocar o desnível H em função da inclinação e da projeção horizontal. Então vai ficar H igual a I vezes C sobre 100. Tá? Feito isso, agora nós podemos analisar aqui o desnível do primeiro segmento. Tá? Aqui para o primeiro segmento, ele dá a projeção horizontal C, que eu vou chamar aqui de C1, e a inclinação, que eu vou chamar de I1. Tá? Então, H1 é igual a I1 vezes C1 dividido por 100, substituindo os dados do enunciado, eu vou ter que H1 é igual a 6 vezes 10 dividido por 100, que fazendo a conta, eu vou chegar em 0,6 metros. Aí, olhando para a tabela, nós concluímos que esse desnível H1 não está de acordo com as normas, porque olhando aí a tabela, a gente repara que o 0,6 metros ele está entre o 0 e o 0,8, conforme mostra aí a terceira linha. Tá? E nessa linha, a inclinação admissível está entre 6,25 e 8,33. Tá? Como nesse caso aqui a inclinação é 6%, tá? Então a gente conclui que esse desnível não está de acordo com as normas. Tá? Agora a gente pode calcular a inclinação do segundo segmento. Tá? Como aí para o segundo segmento, o desnível, que eu estou chamando aí de H2, é 7. Não, perdão, que o desnível nesse caso é 0,5 e a projeção horizontal é 7, tá? Então, fazendo as contas, a gente vai ter que I2 é igual a 0,5 dividido por 7 vezes 100, que vai dar aproximadamente 7,14 metros, tá? E, de acordo com os dados da tabela, essa inclinação está de acordo com as normas, tá? Porque olhando aí para a tabela, como o
0,5, esse desnível de 0,5 está entre 0 e 0,8, aqui a inclinação tem que ser entre 6,25 e 8,33, tá? Então, como esse valor está dentro do intervalo, a gente conclui que a inclinação aqui do segundo segmento está de acordo com as normas. Agora a gente já pode analisar as afirmativas. Afirmativa A. A rampa não está adequada, pois os dois segmentos não estão de acordo com a norma. Essa afirmativa é falsa, né? Porque o primeiro segmento não está de acordo, mas o segundo está, tá? Então essa afirmativa é falsa. Afirmativa B. A rampa está adequada, pois os dois segmentos estão de acordo com a norma. Isso também não vale, né? Pela mesma justificativa do item A. Um está de acordo e o outro está em desacordo. Afirmativa C. A rampa não está adequada, pois o primeiro segmento não está de acordo com a norma, o que está correto, né? Então, nesse caso, a alternativa correta é a C de casa. Então, uma questão que eu considerei aqui de um nível médio, tá? Foi uma questão que exigiu uma leitura atenta do enunciado, uma boa interpretação, uma boa leitura aqui da tabela, principalmente, que foi apresentada, e alguns cálculos que foram bem simples, tá? E depois fazer aí uma análise de acordo com o que foi apresentado na questão, tá? Então, um nível aqui de fácil para médio. A questão 17 é de geometria analítica. O enunciado é o seguinte: a imagem a seguir mostra um cruzamento da Rua da Consolação, na região central da cidade de São Paulo, em que há faixas de pedestre em diferentes direções. Essas faixas agilizam a travessia das ruas. Uma pessoa parte do ponto O e deseja chegar ao ponto C. Para tanto, percorre o trajeto pela faixa que liga O a B e, em seguida, utiliza a faixa que liga B a C. Considere que as coordenadas dos pontos indicados na figura em metros são O, 0 e 0, B, 13 e menos 15 e C, 29 e menos 8. Seja D a distância em metros que essa pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia pela faixa de pedestre que liga O a C. E aí, a questão pede para assinalar a afirmativa que contém o intervalo ao qual pertence a distância D. Tá? Então, é uma questão de geometria analítica, tá? Que envolve o conhecimento do cálculo da distância entre dois pontos. A ideia aqui é fazer o cálculo da distância do ponto O até o ponto B, somar essa distância à distância do ponto B até o ponto C, e depois subtrair dessa soma a distância entre o ponto O e o ponto C, tá? Que aí a gente vai ter a distância D aí pedida. Então, a gente pode começar fazendo o cálculo da distância do ponto O até o ponto B, tá? Então, a gente faz aí a raiz quadrada da coordenada x, b, menos a coordenada xo, que nesse caso vai ficar 13 menos 0, e eleva isso ao quadrado, mais o y de b menos o y de 0, que no caso é menos 15 menos 0, tudo isso elevado ao quadrado, e fazendo aqui a conta, a gente vai chegar em raiz quadrada de 169 mais 225, que é igual a raiz de 394. Tá? 394, como é um pouco menor do que 400, a gente pode então dizer que a distância de O a B é de aproximadamente 20 metros. Tá? Agora a gente pode calcular a distância do ponto B ao ponto C. Tá? Então basta tirar a raiz quadrada de xc menos xb, que é 29 menos 13 e elevar ao quadrado, mais y de c menos y de b, que é menos 8 mais 15, e aí eleva também ao quadrado. Aqui eu coloquei menos 8 menos 15, tá? Porque vai ficar menos 8 menos 15, tá? Como menos com menos é mais, fica menos 8 mais 15. Então, fazendo aí a conta, a gente vai chegar em raiz quadrada de 256 mais 49, que é igual a raiz
quadrada de 305, tá? Isso aqui vai ser aproximadamente 17 metros, tá? Mais próximo aqui de 17 metros e meio. Aqui vale lembrar que a 17 elevado ao quadrado é 289, tá? Então, como 289 aí tá relativamente próximo de 305, então 17 pode ser aí uma aproximação dessa distância, tá? Em metros do ponto B até o ponto C. Então, a distância de O até B mais a distância de B até C é de aproximadamente 37 metros. Tá? Agora nós calculamos a distância entre os pontos O e C. Tá? Então, aí fazendo a raiz quadrada do x de C menos o x de 0 ao quadrado mais o y de C menos o y de 0 ao quadrado, conforme está indicado aí na tela, vai ficar 29 menos 0 ao quadrado mais menos 8 menos 0 ao quadrado. Fazendo aqui as contas, vai dar raiz quadrada de 841 mais 64, que é a raiz quadrada de 905, que, como a raiz de 900 é 30, tá? A gente pode dizer aqui que essa raiz de 905 é aproximadamente 30, tá? Então essa distância aqui vai ser de O a C vai ser de aproximadamente 30 metros, tá? Feito isso, nós já podemos calcular a distância D pedida pelo enunciado, tá? Então, essa distância D vai ficar igual à distância de O a B mais distância de B a C menos a distância de O a C. Então, substituindo os dados que nós encontramos que D é igual a 37 menos 30, aproximadamente, que vai dar aproximadamente 7, tá? Analisando aí as opções, nós concluímos que o 7 está no intervalo compreendido entre 5 e 8. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Então, uma questão de geometria analítica, tá? Também relativamente simples. Era só ler o enunciado aí com atenção e saber a fórmula da distância entre dois pontos para chegar na resposta correta. A questão 25 é de escalas numéricas. O enunciado é o seguinte: historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala do mapa. Com algum esforço e apoio de geógrafos, foi possível avaliar a distância no mapa entre duas localidades como sendo de 20 centímetros. Buscando elementos na paisagem, foi possível quantificar a distância entre elas como equivalente a 40 quilômetros. Com base nessas medidas, a escala numérica do mapa corresponde a... Então, é uma questão de escala numérica, tá? A primeira coisa aqui que eu vou fazer é converter as duas medidas indicadas, as duas distâncias indicadas, numa mesma unidade, tá? Eu vou converter as duas para metros. Então, convertendo 20 centímetros para metros, nós temos que 20 centímetros é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Eu estou multiplicando por 10 elevado a menos 2 porque 1 centímetro é a centésima parte do metro, tá? Então, centímetro é igual a 10 elevado a menos 2 metros. E convertendo o 40 quilômetros para metros, nós temos 40 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? Isso porque 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, consequentemente, 40 quilômetros é 40 vezes 10 elevado ao cubo metros. E agora, para calcular a escala numérica, basta dividir o 20 centímetros pelo 40 quilômetros, tá? Já convertidos em metros. Então, conforme está aparecendo aí na tela, tá? Fazendo a divisão, nós encontramos 1 dividido por 2 vezes 10 elevado à quinta. Tá? Isso foi uma conta simples de fazer, porque 20 dividido por 40, simplificando, vai dar 1 sobre 2. E 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado ao cubo vai ser 10 elevado a menos 5. Tá? Então, essa divisão fica 1 sobre 2 vezes 10 elevado à quinta potência. Ou, a gente pode escrever que é igual a 1 sobre 200 mil. Tá? E isso está na alternativa B de bola.
Então, uma questão também relativamente simples, envolvendo escalas numéricas, tá? Era só ler o enunciado com atenção e dividir um número pelo outro, tá bom? Questão tranquila. A questão 45 é de estatística. O enunciado é o seguinte: considere que a expectativa de vida no Brasil à idade de 19 anos pode ser calculada de forma aproximada como a média aritmética simples entre a expectativa de vida estimada à mesma idade dos homens e das mulheres. O mesmo pode ser feito à idade de 20 anos. Segundo dados do IBGE, em 2022, a expectativa de vida estimada no Brasil à idade de 19 anos era 58. E a expectativa de vida estimada dos homens à mesma idade era 54,7. Sabe-se que a diferença entre a expectativa de vida estimada dos homens e a das mulheres se manteve à idade de 20 anos, e que a expectativa de vida estimada dos homens a essa idade, EVH20, era 53,8. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta a expectativa de vida estimada das mulheres à idade de 19 anos e a expectativa de vida estimada à idade de 20 anos no Brasil em 2022. Bom, então um enunciado aí um pouco longo. Tá? Então, para resolver essa questão, a gente vai ter que fazer uma boa interpretação de tudo o que foi dito nesse enunciado e equacionar corretamente os valores aí fornecidos. Tá? Então, partindo aí do primeiro parágrafo, tá? A gente pode dizer que a expectativa de vida no Brasil em uma idade I qualquer é igual à expectativa de vida dos homens nessa idade I mais a expectativa de vida das mulheres nessa idade I dividido por 2, tá? Porque segundo o enunciado, esse valor EVB, ele é a média aritmética, tá? Do EVH e do EVM, tá? Isso tudo a uma mesma idade I, tá? Bom, feito isso, a gente já consegue por essa fórmula calcular então a expectativa de vida no Brasil numa idade qualquer. Só que, como nós também precisamos calcular a expectativa de vida das mulheres com 19 anos, então, partindo dessa expressão, a gente consegue aqui isolar o EVMI para concluir que EVMI é igual a 2 vezes EVBI menos EVHI, tá? Então aí nós conseguimos calcular a expectativa de vida das mulheres em uma certa idade. Tá? Bom, agora, de acordo com os dados do enunciado, tá, a expectativa de vida das mulheres aos 19 anos, tá, pode ser calculada como 2 vezes EVB19 menos EVH de 19. Tá? Então, substituindo aí os valores, como a expectativa de vida no Brasil aos 19 anos era de 58 anos, a expectativa de vida dos homens com 19 anos era 54,7 anos, a gente conclui que o EVM19 é igual a 2 vezes 58 menos 54,7. Fazendo as contas, nós chegamos em 61,3 anos. Tá? Isso resolve metade da questão. Agora a gente vai ter que calcular a expectativa de vida no Brasil à idade de 20 anos. Tá? Então, pelo enunciado, tá? Mais precisamente aí pelo terceiro parágrafo, tá? Do enunciado, a diferença entre a expectativa de vida estimada dos homens e a das mulheres se manteve à idade de 20 anos. Tá? E que a expectativa de vida estimada dos homens a essa idade era 53,8. Então, essa informação a gente também consegue equacionar. Tá? Então, de acordo aí com o enunciado, tá? Como a diferença das expectativas de vida de homens e mulheres se mantiveram
em 19 e para 20 anos, tá? A gente pode escrever conforme está aí na tela que EVM de 20 menos EVH de 20 é igual a EVM de 19 menos EVH de 19, tá? Agora, substituindo aí os dados fornecidos, tá? Nós temos então que EVM20 menos 53,8 é igual a 61,3, tá? Que é a expectativa de vida das mulheres com 19 anos, que nós já calculamos, menos 54,7, tá? Que era a expectativa de vida dos homens com a idade de 19 anos. Tá? Então, fazendo aí o cálculo, que é um cálculo simples, aqui é só soma de subtrações, então nós achamos que EVM20 é igual a 60,4 anos. Tá? Então, de posse dessas informações, nós conseguimos agora calcular o EVB20, a expectativa de vida do Brasil com 20 anos. Então, substituindo aí na fórmula que nós encontramos, nós temos que EVB20 é igual a EVH20 mais EVM20 dividido por 2. É a média aritmética simples dos valores. Então, substituindo, vai ser igual a 53,8 mais 60,4 dividido por 2, que é igual a 57,1 anos. Tá? Isso nos leva à alternativa E de escola. Então, considere essa uma questão de nível médio, tá, de estatística. O enunciado foi um pouco longo, trazia muitas informações. Todas as informações precisavam ser utilizadas. Aqui você precisaria saber o conceito de média aritmética, tá? E feito isso, equacionar todas as informações, conforme a gente mostrou aí na resolução, para chegar na resposta correta, tá? Uma questão de nível médio. A questão 48 é de análise de gráficos. O enunciado traz dois gráficos. Um que mostra evolução do abate de bovinos no Brasil por trimestre entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2024. Né? Aí o gráfico ele mostra aí no eixo X os semestres e no eixo Y milhões de cabeças de gado. O segundo gráfico mostra a evolução da participação de machos e fêmeas no abate de bovinos no Brasil por trimestre entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2024. E aí ele mostra duas linhas, uma linha verde que corresponde ao percentual de machos abatidos e uma linha laranja que mostra o percentual de fêmeas abatidas aí nesse período considerado. E aí a questão pede para identificar qual das 5 afirmativas a respeito desses dados é a correta. Então aqui a ideia é analisar afirmativa por afirmativa até chegar na correta. Tá? Então vamos começar pela alternativa A. No primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor do que a do primeiro trimestre de 2019. Então vamos lá. Então, eu vou chamar a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos no primeiro trimestre de 2023 de D 2023-1, tá? E aí, olhando aí para o segundo gráfico, tá? Eu simplesmente faço o percentual de machos abatidos menos o percentual de fêmeas abatidas, tá? Então, olhando aí os pontos correspondentes ao primeiro trimestre de 2023, a gente vê que o percentual de machos foi de 55,2 e o de fêmeas foi de 44,8, tá? Então, a diferença dá 10,4. Fazendo aí o mesmo procedimento
para o primeiro trimestre de 2019, o D de 2019-1, tá? A gente, olhando aí o segundo gráfico, nos pontos correspondentes ao primeiro trimestre de 2019, a gente vê que o percentual de machos abatidos foi de 53,4% e o de fêmeas abatidas foi de 46,6%. Então, fazendo a diferença, a gente encontra 6,8%, tá? E isso indica que essa afirmativa é falsa, tá? Um ponto aqui a ser observado, tá? Que apesar aqui dele ter feito menção às quantidades, aqui a gente não precisa calcular as quantidades abatidas, tá? Porque o que está sendo pedido, na verdade, são as diferenças, tá? Como aqui são diferenças em relação ao mesmo total, a gente não precisa de fato fazer o cálculo aqui das quantidades, tá? Fazendo só aqui as diferenças dos percentuais, a gente já consegue concluir que essa alternativa é falsa, tá? Só como observação isso aí. Agora vamos à afirmativa B. No primeiro trimestre de 2023, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 2 milhões. Então, eu vou aqui fazer uma anotação, tá? Que é a quantidade de fêmeas abatidas no primeiro trimestre de 2023 é F de 2023-1, tá? Para indicar aí esse valor. Então, para chegar nessa quantidade, eu multiplico o 7,44, tá? Que é o valor aí que está no primeiro gráfico, tá? Que é o gráfico aqui das quantidades de cabeças totais. Tá? Então, a gente olhando ali o ponto correspondente ao 2023-1, a gente vê 7,44 e multiplica esse total pelo percentual de fêmeas abatidas no ponto correspondente a 2023-1, tá? Que é 44,8%. Então, fazendo a conta, 7,44 vezes 44,8 dividido por 100, nós chegamos em 3,33. O que indica que essa alternativa é falsa. Alternativa C. No primeiro trimestre de 2021 e de 2022, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi igual. Então, aqui para fazer a análise dessa afirmativa, a gente pode proceder como na análise da alternativa A, tá? Então, usando aqui a nossa anotação, então o D de 2021-1 vai ser igual a 63,2 menos 36,8. Tá? É só olhar aí no segundo gráfico. Fazendo essa diferença, vai ser igual a 26,4. O D de 2022-1, também utilizando aí o segundo gráfico, vai ser igual a 60,5 menos 39,5, que é igual a 21. Ou seja, essa afirmativa é falsa. E mais uma vez lembrando, tá, que aqui como nós estamos fazendo comparações entre diferenças, não é necessário calcular as quantidades de machos e fêmeas abatidos, tá? Aqui basta só, aqui pelo percentual, já dá pra gente concluir, para ficar até mais fácil aqui para fazer as contas. A alternativa D. No primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 4,3 milhões. Tá? Então aqui a gente pode adotar um procedimento semelhante ao feito para analisar a afirmativa B. Tá? Então, colocando aqui o F de 2024-1, a gente multiplica o total aqui abatido em 2024-1, tá? Que está lá no primeiro gráfico. Tá? A gente observa lá que é o último ponto ali do gráfico, à direita, que é 9,3, e multiplica por 46,2 dividido por 100, tá? Que é o ponto correspondente ao percentual de fêmeas abatidas no primeiro trimestre de 2024. Tá? É o último ponto laranja ali à direita do gráfico. Então, fazendo essa multiplicação, fazendo 9,3 vezes 46,2 sobre 100, nós chegamos em 4,3. O que indica que essa alternativa é verdadeira. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei de nível médio. Tá?
Considerei de nível médio porque, apesar das contas serem relativamente tranquilas de fazer, exigiu interpretação aqui de 2 gráficos, tá? Então, achei aqui de nível médio uma questão aqui um pouco trabalhosa, tá? Mas uma questão boa, uma questão bem seletiva. A questão 52 é de funções trigonométricas. O enunciado traz uma equação referente ao processo de modulação de uma onda de rádio AM, tá? É uma equação que ele está chamando de S de T, que está em função aí de vários parâmetros, tá? É uma equação um pouco longa. E aí ele fala que nessa equação A é a amplitude, F é a frequência, K é a constante de sensibilidade e amplitude e M de T o sinal que contém a informação. Aí a questão pede para assinalar qual das opções indica o que vai acontecer quando a frequência F é multiplicada por 3, tá? Então, essa é uma questão que eu considerei difícil, tá? É uma questão que envolve conhecimento aprofundado de funções trigonométricas. E a primeira observação que eu faço para resolver essa questão é o seguinte, que o comprimento de onda corresponde ao período da função. Ou seja, o comprimento de onda vai corresponder à diferença entre 2 máximos ou 2 mínimos, tá? dessa função trigonométrica. Tá? Isso aqui é fundamental para conseguir resolver essa questão. Tá? Feito isso, tá? Agora vem a parte que eu achei que complica bastante, porque é conhecimento um pouco mais aprofundado. O candidato aqui precisaria saber que o período de uma função do tipo f de x é igual a mais b vezes cosseno de mx mais n é dado por 2π sobre m. Tá? Então, aqui para essa função, tá? A gente pode considerar que o m é igual ao 2πf. Tá? Feito isso, feita essa observação, se m é multiplicado por 3, tá? Porque aqui eu estou fazendo essa suposição porque você tem que pensar o seguinte, ele está dizendo aqui que o f é multiplicado por 3. Todo o resto aqui, todos os demais parâmetros ficarão constantes. Tá? Então, como o m é igual a 2πf, eu estou considerando aqui que o m vai ser multiplicado por 3. Tá? Então, feito isso, o novo período que eu estou chamando aqui de P', tá? Vai ser dado por 2π sobre 3m. Eu posso escrever isso aqui como 1/3 vezes 2π sobre m. Tá? Como o 2π sobre m é o p original, eu posso dizer então que o P' é igual a 1/3 do p original. Tá? P' é igual a p sobre 3. Isso aqui indica para a gente que a distância entre 2 máximos e 2 mínimos dessa função, o período dessa função, ele vai ser contraído. Tá? Em relação aqui a vertical não muda nada. Agora, com relação aqui à horizontal, vai ter uma contração. Tá? O período que era P, agora vai ficar dividido por 3. Então, o gráfico da função original vai sofrer uma contração horizontal, tá? O que está na alternativa D de dado. Então, essa eu considerei uma questão difícil de funções trigonométricas. Tá? Ela exigiu aí uma interpretação boa do que estava acontecendo e um conhecimento aprofundado de funções trigonométricas e o cálculo do período dessas funções. Questão difícil. E assim concluímos a primeira parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular 2025 da FUVEST. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, vou pedir o seu like e a sua inscrição. No próximo vídeo, faremos a segunda parte dessa resolução.
Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!